Olá, boa noite. De novo estamos aqui. Meu nome é doutora Natasha Reimer. Venho de novo conversar com vocês hoje sobre um tema super interessante, que é referente sobre os impactos da Covid-19, mas com reflexo na Lei Maria da Penha. Terei uma participação muito especial de uma amiga muito querida, que é a doutora Marcília Rodrigues, especialista criminalista desta área, e ela vai estar aqui junto conosco. Já entrou aqui, eu vou já convidá-la para ela iniciar dando essa aula para a gente hoje. Deixa eu só colocar o assunto aqui, porque senão muitas pessoas depois entram e quer saber qual é o que a gente está falando, né? Pera aí. Não colou o assunto. Deixa eu chamá-la, enquanto isso eu vou... Só chamá-la aqui, que deu um... Doutora Marcília. Vamos aguardar ela tá entrando aí, vem falar pra gente sobre... Né? Não estou interessada. E aí, na sequência, vocês perguntem, tirem as dúvidas, né? Eu queria começar falando do aumento do número de casos de violência contra a mulher na quarentena. Vocês viram na televisão e houve um aumento de quase 20%. Isso por quê? Porque fizeram essa medição através do quê? Das chamadas à polícia militar, o 90. A partir daí, você percebe que muitas mulheres não vão à delegacia. Elas não comparecem à delegacia para fazer BO. Então, ligam 90 ou 180, que é um outro número também, que as mulheres podem ser acolhidas de forma também humanitária. Esses dois números, né, na verdade, foi colocado aí no 90, esse aumento, o que as mulheres, então, não vão até a delegacia, como eu estava falando. Porém, hoje abriu-se uma possibilidade, em razão da quarentena, da pandemia, das mulheres fazerem o BO de forma eletrônica. Então, entra na Secretaria de Segurança Pública, né, no site da Polícia Civil, e faz o BO de forma eletrônica. Se não puder ou não quiser comparecer na delegacia de polícia. Agora mesmo eu estava vendo o noticiário e o que estava passando? Aquele caso daquele rapaz do Big Brother, que ele estava sendo ouvido, né, na delegacia da mulher. E essa O delegacia é Prior, né? É o Prior. o É o prior. Prior. Ele agora está prestando depoimento, né, por aquela denúncia que foi feita. Então, o que aconteceu ali? Ali é um centro novo, tá? Tem pouquíssimo tempo, onde eles conseguiram fazer um conglomerado de defensoria pública, juizado de violência doméstica, porque na Lei Maria da Penha, os casos vão para o juizado de violência doméstica, tá? Não vai para a GCRIM, a não ser que não tenha, aí vai para uma vara criminal. Aqui em São Paulo, vão para os juizados de violência doméstica, porque ali é um local adequado já para esse tipo de crime, né? De fato delitivo. Eu fui delegada de polícia nos anos 90, né? Faz pouco tempo. E trabalhei no interior, na comarca de Serra Negra, em delegacia de defesa da mulher. A gente estava sob a égide da lei anterior. Então, o que era na lei anterior? Na lei anterior, elas iam, ai, desesperadas, meu marido me bateu, me machucou, e dali a pouco voltavam de mãozinha dada com o marido. Doutora, vim retirar a queixa. Era fantástico, porque só faltava colocar um narizinho aqui vermelho de palhacinha, né? E aí você não tinha muitas medidas que te autorizavam a fazer a instauração do inquérito e seguir. E, na verdade, dar uma sanção, na verdade, uma sanção efetiva para aquela pessoa. E hoje, com o advento, né, da Lei Maria da Penha, o que aconteceu? As mulheres, elas têm aí uma base de uma lei extremamente boa e que está sendo melhorada cada vez mais. Então, vejam, na quarentena, agora,
nós tivemos duas medidas importantes, que foi a mudança do artigo 22 da lei. O que que fez essa mudança? Trouxe duas medidas contra o agressor, que são medidas para quê? Para que ele se recupere, medidas protetivas para o agressor, tá? É a mudança do artigo 22 da lei. Doutora, antes de você entrar nessa medida, eu posso te interromper com duas perguntinhas que colocaram aqui, que eu acho que é propensa, antes de entrar nisso. Eles querem saber se o DEPOL se melhorou ou piorou com a abertura desse DEPOL, esse departamento. É DEPOL? Não, acho que DEPOL é delegacia de polícia, né? O Eles querem saber se isso ajudou ou não. Ajudou em quê? E não é DEPOL? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver qual que é. DEPOL é uma abreviação de delegado de polícia. Porque o departamento da Polícia Civil é DIPOL. DEPOL, isso. Ah, então não é... E tem mais uma pergunta aqui. Eles querem saber se o delegado se recusar a fazer o boletim de ocorrência, o que você pode estar auxiliando eles aí? Então, o delegado, ele não pode recusar a fazer o boletim de ocorrência, né? Ele tem que fazer o boletim de ocorrência. Você vai até a promotoria, conversa com as promotoras, porque a gente tem as promotoras aí de um grupo especial do Ministério Público de enfrentamento aos crimes de violência doméstica. Essas promotoras, elas estão preparadas para esses tipos delitivos, tá? Nós já tivemos um caso no escritório que realmente a delegacia instaurou e estava demorando, mas a demora era da justiça. E aí essa pessoa nos procurou com o inquérito em andamento e eu falei, olha, é demorado, porque você não tem medida preventiva pedida, ou seja, nada tinha sido requerido, mas não porque o delegado não requereu, tá? E aí eu faço uma ressalva. Cliente conta muita história, a gente tem que sempre ver o outro lado. Na verdade, ela não juntou nenhum documento para que desse ensejo à autoridade policial pedir a medida protetiva, enfim, não foi anexado, entendeu? Então, o que que acontece? A gente tem que observar o número de mulheres vítimas de violência. O atendimento nas delegacias das mulheres é muito bom, eu posso garantir para vocês. Esse novo centro de referência que foi criado é a Casa Brasileira, a Casa da Mulher, aqui no Cambuci, em São Paulo, é onde o Prior está prestando depoimento agora, tá? É um centro totalmente diferenciado de delegacia. É um complexo. Ali estão os juizados, tem um juizado de violência doméstica, tem uma defensoria pública, tem um núcleo de promotoria, tá? Tudo no mesmo local. E junto com tudo isso, tem também um abrigo que a mulher pode ficar durante 24 horas. Então, por exemplo, a mulher está sendo vítima de violência doméstica, está desesperada, começa a bater na porta da casa de amiga, uma amiga recebe, a outra não recebe, aquela confusão, porque também ninguém quer aguentar essa situação, porque é uma situação muito difícil. Então, o melhor, liga 190 ou 180, né? Vai com a viatura até a delegacia e esse centro que ele fica aberto aí, né, 24 horas, o que que acontece? Você já tem todos os recursos ali. Tem até brinquedoteca para criança de 0 a 12 anos. Eu tive lá recentemente com uma cliente fazendo boletim de ocorrência e foi assim, ela foi extremamente bem tratada, eu também. Então, eu acho que vale a pena. É aqui no Cambuci, tá? Eu não sei direito a rua, mas é aqui no Cambuci. Mas voltando à Lei Maria da Penha, a gente tinha na legislação anterior esse problema da mulher ir, não terminar o inquérito, voltar para trás, né? A gente tinha toda essa situação. Aí, o que que aconteceu? Essa lei, depois da Maria da Penha, que é essa mulher que foi machucada pelo marido, o marido agrediu, até que o marido deu um disparo de arma de fogo e ela ficou paraplégica. Quando ela, então, se torna uma pessoa, né, vulnerável em razão dessa situação dela,
Ela fez boletim de ocorrência, ela foi em várias delegacias lá na cidade dela. Enfim, a gente estava na lei anterior, a gente não estava nessa legislação atual vigente. Então, o que, que aconteceu? Ela, na verdade, se socorreu a órgão externo, Tribunal Internacional. E lá obrigou o Brasil a criar uma medida efetiva, eficaz de combate à violência doméstica, entendeu? Aí foi criada a Lei Maria da Penha. Não é porque naquela época a gente estava nos idos de 2006, legislação penal é federal, então não é porque o Brasil criou, não, o Brasil foi obrigado a criar. E então, cria essa legislação, começa, na verdade, um enfrentamento à violência doméstica, que hoje está se aprimorando esse enfrentamento. Então, o agressor, ele tem uma possibilidade de fazer esses cursos aí, de tentar, né, de alguma forma, entender o que é a violência, mais uma conscientização dentro da lei. Existe essa possibilidade, é como se ele fizesse um curso, né? A legislação prevê. E agora, no artigo 22, consolidou. Na sequência, ele não tem direito a uma transação penal. Por exemplo, você vai no juizado especial criminal, você tem direito a uma transação penal, que as pessoas chamam de pagar a cesta básica. Não, não é. Não é só isso, é também. Então, isso não existe a possibilidade na lei. Nem pagamento de cesta básica, nem multa. Ele vai ter que responder pelo crime que ele praticou. Agora, a lei da Maria da Penha, ela prevê o procedimento, as medidas protetivas, né? O afastamento dele do lar. Se ele é um policial, porta arma e ele recebe uma medida protetiva, tirar a arma dele, a posse da arma dele e outras situações aí que são eficazes, né? Mas não existe aquele agente da condicional, igual a gente tem nos Estados Unidos, que vai seguir o agressor, vai monitorar através de uma tornozeleira, né? Que seriam medidas ainda muito mais eficazes. Por quê? Porque a mulher. Doutora, existe alguma situação que o policial se recusa a fazer o boletim de ocorrência? Eu ligo Então, nesse número que você indicou aí no início. E aí ele pode chegar aqui, ele pode se recusar a fazer o boletim de ocorrência? quem Qual recusar? a medida que é aplicada? O delegado de polícia se recusar? Não, não. Quem se recusa é o policial. E policial? Se eu chamar um policial para poder vir, eu liguei lá 180, aí vem um policial até aqui. Estou sendo agredida. O policial não faz boletim de ocorrência. O policial militar, ele faz parte da polícia ostensiva. Ele faz a ronda. Quem faz boletim de ocorrência é a polícia judiciária. É uma delegacia de polícia, né? É uma delegacia de polícia que faz boletim de ocorrência. O policial militar que atende uma ocorrência, ele faz, na verdade, um boletim PM, que é um boletim interno da Polícia Militar. Nada tem a ver com o boletim de ocorrência da Polícia Judiciária feito numa delegacia de polícia. Então, quem se recusa, para eles entenderem, não é o policial, e sim o delegado, é isso? Só quem faz boletim de ocorrência é o delegado de polícia. A Polícia Militar faz boletim de ocorrência. Só para esclarecer, que eles estão com dúvidas. Normalmente é bom acompanhado de advogado, né? Normalmente facilita bastante o trâmite, né? Eu sempre recomendo que faça o acompanhamento com o advogado, converse com o seu advogado antes para saber qual é o tipo delitivo, o que realmente aconteceu. Por quê? Porque essa lei, ela prevê que amanhã isso vai se transformar em violência. Pode ser no início uma violência moral. Então, ele xingando, ele falando da violência psicológica, ele violentando psicologicamente, ele baixando a autoestima. Isso é muito comum, muito comum. E daí ele parte para uma agressão física.
Começa com tapinha, começa com uma puxada de braço, começa com gritos, e daí vem um deslinde, que a gente pode chamar de um deslinde, que vai culminar numa agressão maior ou no feminicídio, que é o pior Doutora, da história. casais de namorados também estão sujeitos à lei? Estão. E Antigamente, quem que pode fazer a denúncia? O vizinho pode fazer a denúncia? a denúncia numa delegacia de polícia é feita sempre pela vítima. Sempre você tem que ter uma vítima para fazer uma denúncia. Porém, se você vê esse tipo de comportamento, você quer socorrer aquela pessoa, o melhor que você tem a fazer é ligar o 90, chamar a polícia militar, e aí a polícia militar vai até o local e conduz esse casal para a delegacia. Aí lá, a delegada de polícia, né, vai tomar as providências devidas. Instauração de inquérito policial, afastamento do lar, do agressor, através da medida protetiva, tá? Quem dá a medida protetiva não é a delegada de polícia, o delegado de polícia, é o juiz. Então, a delegada ela vai fazer um requerimento e vai requerer ao juiz a medida protetiva. E aí o juiz vai estabelecer as condições para essa medida protetiva. Tá? É bom você alertar eles, né, que foi falado que os delegados estariam solicitando, né, essa medida, estaria já dando a medida, né? Esclarece esse ponto. Até que eu te questionei, você lembra que todo Sim. mundo está achando que delegado de polícia vai sair dando Não, protetiva. Esclarece aí. a verdade é o seguinte, sim, Dani, oi, querida. Tá fazendo a denúncia pela internet, é que você chegou agora, mas eu já falei. Falei até da Casa Brasileira lá, para fazer a denúncia lá naquele centro do Cambuci, tá? Então, fica mais fácil. E mesmo que a pessoa faça a denúncia através da internet, precise de medida cautelar, tal, a delegada que receber, automaticamente, ela já vai tomar as medidas. Por isso que na quarentena, eles deram essa facilidade. O delegado de polícia só se não tiver juiz na comarca em casos extremos, tá? Quem pede as medidas protetivas e faz o requerimento para o juiz é o delegado de polícia. E quem vai dar a medida protetiva é um juiz de direito, um juiz da vara de violência doméstica, entendeu? Agora, o que eu acho importante, doutora Natasha, a gente falar são os tipos penais, né? Por quê? Porque quando a gente fala de enfrentamento à violência doméstica, a gente tem alguns tipos penais importantíssimos, né? O primeiro que todo mundo conhece, que é o homicídio, né, em razão do gênero, que é o feminicídio. Depois a gente tem os crimes. Então, aquele maluco que chega para a esposa ou para a noiva e começa a gritar, xinga de tudo quanto é nome, é um crime de injúria, né? Isso é um crime de injúria. A ação penal tem que ser feito o boletim de ocorrência e tem que ser dada. Ai, gente, deu uma travadinha, mas acho que ela tá voltando. Porque a internet hoje em dia tá. Aquele Tá aí. do ônibus, que o senhor apareceu no ônibus, né? Ejaculou sobre a moça que estava lá se masturbando, aquela baixaria toda. E aí conduziram ao 78DP. E o que aconteceu? Aconteceu que o delegado colocou no crime de estupro. Por quê? Porque a gente tinha o crime de estupro, que para configurar o tipo penal, o que é o tipo penal? É o que está na lei. Para configurar o crime de estupro, depende de violência ou grave ameaça à pessoa. Se não tem violência ou grave ameaça, eu não posso enquadrar no estupro. E aí a gente tinha o artigo 61 da Lei das Contravenções Penais. O artigo 61 da Lei das Contravenções Penais, ele está revogado. Porém, à época dos fatos, era o que você tinha. Então, você tinha uma contravenção penal, um crime anão, e você tinha o estupro, patamares diferentes. Então, o delegado colocou no mais grave, e aí houve, né, um clamor público que o rapaz foi para a rua. Na sequência, o que fizeram? Na sequência, criaram o artigo 215-A, é uma mudança no Código Penal, que vem o crime de importunação sexual, que é exatamente o crime de importunação sexual, é exatamente o caso que eu acabei de mencionar do ônibus, né? Esse é o caso clássico. Por quê? Porque para o estupro você precisa
de violência ou grave ameaça à pessoa. Então, nesse caso, não configuraria, né? E aí, eu posso dizer para vocês que hoje, né, eu estou estudando agora compliance, estou me reciclando, porque estudar é sempre importante. E os maiores canais de denúncia das empresas, né? Porque por normas de compliance, hoje, as empresas também colocam os canais de denúncia. Nesses canais de denúncia, o maior número de denúncias dentro de empresas em relação às mulheres são os casos de assédio, tá? Então, a gente tem o assédio moral e a gente tem o assédio sexual. É muito comum na imprensa as pessoas falarem, ai, fulana foi assediada. Tecnicamente, para nós, né, da área do direito, não é bem isso, né? O assédio na legislação penal, o assédio sexual, ele é uma pessoa em nível, né? Então a pessoa trabalha com você, só que ela está no nível hierárquico superior a você, é seu chefe. Essa pessoa investe em você, né? Investe como? Te cantando, te convidando para sair. E aí, na verdade, quando ela te canta, te convida para sair, é para te oferecer algo na empresa. Olha, ou você vai se manter aqui no emprego só se você sair comigo, o famoso teste do sofá. Lembram do teste do sofá? É mais ou menos isso. Antigo isso. Então, aí, quando a imprensa fala, ai, teve assédio. Então, peraí, a moça foi assediada. Para nós, técnicos, para nós que entendemos o direito penal, nós temos o assédio sexual, que é essa questão da hierarquia, tá? Na empresa. Então, se o colega tiver na mesa do seu lado e fizer a mesma função que você, não configura esse tipo penal. Podem configurar outros tipos penais. E aí você tem o assédio moral, né? O assédio moral já entra nas relações trabalhistas. É aquele superior hierárquico que menospreza a pessoa, né? Xinga a pessoa nas frente das outras, xinga de burro. Esse é o assédio moral. Na tipificação penal, a gente está com assédio sexual. Então, quando a grande imprensa fala, a gente tem que ver se é um assédio sexual, lembra, relação de emprego, nível de superior hierárquico. Ou a gente tem um crime de importunação sexual, 215A, ou a gente tem o estupro, ou a gente tem um homicídio, que hoje chama-se feminicídio, em razão do quê? Um feminicídio em razão do gênero, né? Violência do gênero. Então, acho que em linhas gerais é isso. Estou aberta aí para as perguntas, o que eu puder ajudar vocês, meninas. Eu gostaria de ter mais uma pergunta bem interessante. Nessa época de pandemia, como que está ficando essa questão do afastamento? Ele está ficando, né? Principalmente agora que muitos casais dentro de casa. Quando eu fui pro oral, minhas próprias amigas falavam: ai, você não tem ninguém na polícia, não tem pai, não tem ninguém, você não vai passar. E a prova de que não tem marmelada é que eu passei. Então, aí eu fiquei na polícia, né? Trabalhei aqui no DECAP, que são as delegacias da Grande São Paulo. E as pessoas até, quando se deparavam comigo no plantão, falavam, nossa, cadê o delegado? Eu não falo com secretária. Aí depois eu fui trabalhar no interior, né? Trabalhei no interior, na delegacia da mulher e do município. Eu atendi as duas delegacias. E aí eu resolvi, vou largar tudo isso. Eu achei que a minha vocação era o direito penal, a minha vocação era dar aula, né? Eu amo dar aula, dou aula desde 97 com a carteira registrada e 96 num curso preparatório para delegado. Hoje dou aula na pós-graduação em direito penal, processual penal e criminologia na UAB São Paulo, na escola da ESA. A gente está com um curso em Campinas, em andamento, que é esse curso que nós estamos dando as aulas agora. E aí eu fui fazer o mestrado, né? Fiquei mestre pelo Mackenzie, sou formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Na sequência, eu fiz o mestrado no Mackenzie e o doutorado eu defendi em 2013
na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tudo na área do direito penal e no direito penal econômico. Eu atuo para muitas empresas, tá? O meu maior número aí de clientes são empresas, empresas que têm problemas dentro das empresas, têm problemas fiscais, têm problemas do consumidor, têm problema ambiental, então uma série de problemas aí. Comecei minha carreira defendendo pessoas físicas, defendo algumas ainda hoje, mas hoje o maior número realmente é de empresas, empresários e pessoas que precisam do meu trabalho. Amo o que faço, tá? Nunca joguei em outra área, só no direito penal. Vocês podem colocar meu nome aí no site do Tribunal de Justiça de São Paulo. Vocês vão ver que ou tem habeas corpus, agravo em exceção. Oi, meu amor, tudo bom, Jordana? Então, eu fui apresentadora de um programa de TV que muita gente assistia, meus alunos gostavam muito. Fiquei 5 anos no ar com o programa Inovações Jurídicas. Aí eu cansei, porque tinha que gravar toda semana. Era muito bom, né, Pê? Um beijo, Penélope. Então, era muito bom o programa, era muito legal. A gente fazia muitas internas, mas era muito cansativo. Então, eu abri mão. A gente vai ficando mais velhinha, né? Vai cansando. Tá bom, doutora Natasha? Agradeço o convite. Muito obrigada. Muitas pessoas gostariam de saber seu currículo, por isso que eu pedi, porque tem outras pessoas que não são seus amigos. E é importante saber, porque você tem um currículo vasto, super jovem, com uma carreira brilhante. Então, mas é o que eu falo, doutora Natasha. Não adianta querer ser uma advogada bem-sucedida. Não adianta querer se dar bem na advocacia se você não estudar. Estudar, pessoal, é o que eu falo para os meus alunos, encerrando, tá? Não é ler o livrinho, compra o livrinho, né? Liga lá a TV, dá uma lida. Quem é meu aluno sabe, né? Porque eu falo sempre isso na sala de aula. É você saber a matéria, é você saber discorrer sobre a matéria, é saber definir os institutos que estão dentro do livro. Isso é o direito penal. Isso é saber o direito penal, o direito processual penal. E, na verdade, currículo invejoso, não, você consegue melhor que o meu. É só estudar, Ivanildo, e você foi bom aluno. Então, é o que eu falo sempre, você precisa estar em contato com a matéria, fazer cursos. Eu estou fazendo aí, curso de compliance, estou amando. Por quê? Porque você tem que se atualizar. Eu participo de reuniões que tem muitas pessoas falando sobre o assunto. O assunto não se resume à lei anticorrupção. A lei anticorrupção já dei até palestra, né? Você tem muitos outros institutos dentro deste núcleo. Então, você precisa sair do pedestal e achar que está lá em cima, que conhece tudo, descer ao solo do homem médio e começar a correr atrás, entendeu? De se reciclar, de se atualizar. Então, precisa disso, entendeu? Atualização. Tá bom, minha querida? Tá bom, muito obrigada. Boa noite. Suelen, boa noite. Um beijo, Suelen. Um beijão, viu? Beijo. Muito obrigada. Obrigada, tchau. Tchau. Vou chamar aqui agora a doutora Suelen para poder fazer as suas ponderações referente a tudo que nós falamos. Com a doutora Marcília. Só um minutinho, que ela tá entrando. Oi, doutora Suelen, gostou da aula? Adorei, adorei. A gente que tá no direito civil e no direito do trabalho esquece até direito como que funciona isso, gente. É uma aula para a vida, né? É uma aula, como certeza. Diz o colega ali, é um currículo muito além do que de inveja, né? É surpreendente o currículo dela, o posicionamento, a forma que ela conduz tudo, né? E o assunto é um assunto muito interessante, né? E importante para principalmente para essa época que nós estamos vivendo, né? Então é muito enriquecedor, muito esclarecedor. Eu adorei, adorei mesmo. Tá. E, doutora Suelen, o que você achou dos pontos colocados por ela? Excelente. Inclusive, depois a gente, só para reforçar, a gente vai repassar todas as perguntas e as que não foram respondidas nos vídeos, a doutora vai responder depois e a gente coloca. Não, pode falar, pode falar, pode falar. Eu acho que a internet deu uma paradinha.
Ah, tá. Não, só tô falando que Aí, botou? Aí. as perguntas que não foram respondidas, depois a doutora Marcília vai responder. Eu achei extremamente importante todas as abordagens da doutora Marcília. Foi fantástico, né? Agora, voltando àquele assunto que eu tinha falado com você, referente aos pontos, você iria verificar para a gente? Você chegou a verificar quantas Do pessoas se curaram da Covid? Quantas pessoas sim. Peraí que eu vou até você tem colocar. aí esse percentual, né, de as pessoas que se recuperaram? Isso, eu até coloquei já aí os dados, Natasha, que está escrito Ah, aí, ó. 49.492 casos, 3.313 óbitos e 19.606 em acompanhamento, só que a gente tem 26.573 recuperados. Contudo, em São Paulo, só em São Paulo, foram 1.512 mortes até agora. Só no estado de São Paulo. 12 mil? 1.512. Não, 1.512 só no estado de São Paulo, é Só no isso? estado de São Paulo de óbitos, é. Tá. Atualizado agora. Tem um número bem alto, né, de recuperados, né? Sim. Que maravilha, né? Isso deixa a gente um pouco mais esperançosos, né? Nessa questão. Sim, sim. E foi bastante interessante também as colocações dela quanto ao aplicativo, quanto aos números para as pessoas ligarem para denunciarem, né? Isso, 1901. Depois eu ponho a foto aqui também do aplicativo, para quem quiser saber qual aplicativo é. Temos muitos casos, principalmente agora, muitos casais que não ficavam trabalhando, ficavam dias longe, agora estando convivendo, está tendo muitos casos de separação e a agressão normalmente faz parte. É muito difícil pessoas se separarem amigavelmente. Normalmente, quando se separa amigavelmente, ou porque talvez já estão em outros andamentos amorosos, mas é bem difícil acontecer isso amigável, né? Eu gostaria só de frisar um ponto importante que a doutora Marcília abordou, que foi a diferença entre assédio moral e assédio sexual. Eu achei extremamente relevante, principalmente para nós que advogamos na parte de direito do trabalho. Isso é muito importante a gente saber essa diferença, saber também o que cabe e o que não cabe, como que a gente pode se defender. E na quarta-feira também da semana que vem, nós vamos estar aqui também nas lives com a psicóloga, abordando esses temas também. Inclusive no meu canal, que depois até a Natasha pode repostar também, tem uma abordagem sobre assédio moral, síndrome de burnout, que é interessante a gente saber, porque apesar de a gente estar nesse distanciamento social, depois que tudo isso passar, a gente ainda vai ter ciência de muitos casos que mesmo a pessoa trabalhando de casa, teletrabalho, ela sofreu essa pressão, esse abuso psicológico, porque continua. Você pode não sofrer isso exatamente na empresa, mas você pode ter cobranças indevidas por e-mail, por telefone, por WhatsApp. Então, toda essa trama continua existindo no mercado de trabalho, né? É que todo mundo acha que a Maria da Penha só se inclui na questão da agressão, né? Física. Isso. Que ela tem que ter hematomas, mas existe hematomas do coração também, né? Com certeza, que é o abuso psicológico. São muito mais agressivas, né? Que talvez a doutora psicóloga vai poder falar para a gente também, tentar abordar isso, a gente fazer entrelaçar isso na próxima quarta-feira, né? E a doutora Marcília frisou bem, tudo isso também são indícios. Por exemplo, vai começando assim. Nem sempre já começa com um soco, com uma agressão física. Começa humilhando, maltratando psicologicamente essa pessoa. Então, é legal ficar atento. Isso não só o companheiro, mas também as outras pessoas que cercam, né? Na família, no emprego, enfim. Sim. Então, vamos encerrar, né, doutora? Acho que você tem mais alguma coisa que quer pontuar? Não, eu acho que a doutora Marcília já falou tudo que era importante e relevante para o assunto que nós nos dispusemos a falar hoje. Então, gente, boa noite. Agradeço a todos que participaram. Vai estar disponível aí ao vivo para aquelas pessoas que entraram depois e quiserem assistir o que ela falou. Também vou colocar lá no canal da Reme Advogada no Instagram. Também vai estar no canal da doutora Suelen, também no Instagram. Vai estar também passando para a doutora Marcília